Fala, nação palmeirense! Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão. Avante, Palmeiras! Paulinho, atacante, e Kelvin, lateral direito. Os dois pelo mesmo motivo. Lesões na coxa direita, que vão os afastar por pelo menos 2 semanas. O Kelvin ainda pode voltar por ser um cara com menos propensão de lesão ao Paulinho. Voltar, que eu digo, se não para o jogo do Cerro Porteño nessa partida de ida, à disposição na volta lá no Paraguai. Porém, o Paulinho é praticamente 100% de certeza que nem para o jogo de volta estaria à disposição. O Palmeiras trata como, obviamente, uma questão que, por um cara que ficou muito tempo parado e reacelerando a carga de trabalho com mais propensão a ter problemas musculares, ou seja, trata isso como algo que, em tese, estava dentro de uma certa previsibilidade, mas ao mesmo tempo sabe que é um desfalque e uma preocupação por um momento importante. Então, de novo, o Paulinho, que custou muito caro aos cofres do Palmeiras, desfalca o time por lesão, o que é uma pena. Um grande jogador que não consegue ter sequência. Então, a ver como é que o Palmeiras vai precisar trabalhar com o Paulinho. Para mim, repito, tem que ser um jogador de segundo tempo até o final do ano. E aí sim, com férias, com pré-temporada, etc., a ver como é que ele se comporta. Também, como que ele pode melhorar o rendimento para 2027. Não dá para contar com o Paulinho titular em 2026. Por mais que o Palmeiras queira. Eu adoraria que pudesse ser. Mas vemos que fisicamente é um atleta que não vai ter essa condição em 2026. O Kelvin só importa porque é menos uma opção de um lateral e que poderia fazer com que o Alan não se deslocasse ou não ficasse toda hora sendo escalado para fazer essa função de ala pela direita e minando um jogador que seria muito útil como um atacante, um ponta esquerda, um cara veloz e mais agressivo, decisivo. Seria só por isso. Só que aí você pensa também, né? Entre Kelvin, Giai e o Alan, melhor o Alan por aqui, mesmo não sendo o cenário ideal, do que colocar 2 jogadores que não conseguem somar nessa posição. Mas por que isso? Por que eu fiz toda essa introdução de falar do time do Palmeiras? Porque mesmo com esses 2 desfalques, os bons momentos do Sousa, do Maurício, já dão mais 2 novas opções ao Abel, para ter num time que ainda tem Vitor Roque e Flaco Lopes voltando. E melhor ainda, se olhar para a zaga agora com a chegada do Alexander Barbosa, aliás, eu não gosto do improviso do Emiliano Martínez, era melhor colocar um zagueiro do que o Emiliano Martínez improvisado para fazer esse terceiro zagueiro, mas a notícia boa, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, que já voltou às atividades no campo, claro, com cautela, parte física, mas que deixou bem claro para interlocutores no Palmeiras. Eu quero estar à disposição já na semana que vem contra o Cerro. Boa tarde, meu amigo. Informações do Palmeiras, julgamento do Maurício, já aconteceu? Como é que tá aí, Soler? Boa tarde. Tudo bom, Lelê? Terminou o circo, do STJD. Só pra gente ter noção do que aconteceu. O presidente do STJD ficou batendo boca com um dos auditores que quis falar que eles estão acima da lei. Aí o presidente falou, não, mas você não pode falar isso. Falou, não, mas não leva pro literal. Falei, pô, mas você acabou de falar isso, como é que não vai levar pro literal? E aí houve um bate-boca, mas o Maurício foi advertido no STJD, né? O camisa 18 está liberado para os próximos jogos do Palmeiras. Ele pegou um jogo de suspensão que foi convertido em advertência, então ele não terá que cumprir nenhum jogo de suspensão dentro de campo. O Palmeiras embarca daqui a pouco para Cuiabá, onde amanhã encara a equipe do Fortaleza na Arena Pantanal. O Fortaleza que vendeu o mando de campo, e para essa partida o Abel Ferreira não conta com o Gomes, que mais uma vez é impressionante, Lelê, o tempo de recuperação do Gustavo Gomes. A previsão mínima de recuperação do capitão do Palmeiras eram de 2 semanas por causa da lesão da posterior da coxa direita. Em 5 dias o Gomes já está treinando no gramado. Então a tendência é que o Gomes tenha condições
de ser titular na partida contra o Cerro Porteño, dia 12, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América no Nubank Park. O Paulinho e o Kelvin devem ficar de 2 a 3 semanas afastados dos gramados, também por causa de lesões musculares. Então esses são os 3 desfalques do Palmeiras para esse jogo contra a equipe do Fortaleza em Cuiabá. E para essa partida o técnico Abel Ferreira deve ter um time mais alternativo, deve modificar principalmente o ataque, né? Ele já tinha dado a entender isso no último domingo, na entrevista coletiva, queria colocar Flaco Lopes e Vitor Roque para ganhar em ritmo de jogo contra o Fortaleza, e aí contra o Internacional, nesse momento, Maurício e Sousa seguiriam entre os 11 iniciais, então podemos esperar amanhã um Palmeiras um pouco mais alternativo nesta partida diante da equipe do Fortaleza. Olha que loucura, Ivan, Galvão, Renatinha, o Palmeiras vai com um time alternativo com o Vitor Roque e Flaco Lopes no ataque. Eu não tenho. Vidão, hoje, né? Hein? Eu não tenho essa convicção ainda que o Flaco Lopes e o Vitor Roque perderam. Não, eu sei que não, mas eu acho que é momentâneo, né? Mas hoje é o que tem, né? O Maurício e o Ramon Sousa estão jogando bem, né? Hoje, né? Mas, por exemplo, o Vitor Roque, ele tem um problema físico nessa temporada mesmo. Não é caô, não. Ele precisa jogar e fazer gol. Ele precisa ter uma sequência para ele recuperar a melhor condição física dele. Agora, o Flaco Lopes, pelo amor de Deus, não pode ficar fora do time, cara. Um jogo grande, um jogo importante, um jogo decisivo. Vamos lá, Libertadores, semana que vem, Palmeiras e Rosário Central na Argentina. O Flaco Lopes tem que jogar, cara. Cerro Porteño. O Rosário Central enfrenta o Corinthians. Palmeiras e Cerro aqui. Cerro Porteño é o primeiro jogo no Paraguai, certo? Não, o Palmeiras foi o segundo. No Bank Park. É verdade. Dia 12 no Bank Park. No Bank Park é verdade, o primeiro jogo ainda é em São Paulo. Porra, o Flaco Lopes não pode ser reserva nesse jogo. Na minha opinião, o Flaco Lopes não pode ser reserva nesse jogo. Eu tô falando assim porque nós já vimos o Abel Ferreira manter a coerência dele. A montanha, né? Em determinados momentos. Poxa, o Flaco não fez nada para perder o lugar no time. O Flaco simplesmente estava na Copa do Mundo. Não é porque o Maurício e o Sousa estão bem, eles realmente estão bem, que você vai deixar o Flaco Lopes no banco num jogo decisivo de Libertadores. É uma diferença muito grande de qualidade técnica entre um e outro, né? Então, por favor, né? Tudo tem limite. O jogo contra o Cerro Porteño, aqui no Nubank Park, o primeiro jogo, então, ainda tem isso. Eu tinha até me esquecido. Ainda tem isso. O primeiro jogo é em São Paulo. O Palmeiras precisa fazer o resultado. Não dá para deixar o Flaco Lopes no banco, pelo menos na minha opinião. E uma outra coisa do Abel, que não deveria cornetar, mas vou cornetar porque eu não aguento. Muito legal. Não aguenta. Os bastidores da TV Palmeiras, mostrar que ele tinha lá a meta e que foi batida a meta no domingo. Mas me incomodou o fato dele colocar lá 3 golos. Porra, 3 golos o quê, Abel? Você tá jogando no Brasil? Sabe? É uma coisa olha como você tá corneta, meu. O cara tá reclamando da forma como o português fala gol, tio. Você tá com pouco problema pra resolver na tua vida, irmão. Se isso é um problema pra você, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês também gostam de pular... 3 gols. Eu sei que vocês também gostam de pular esse tema, porque evidentemente muitos atletas se machucam e eles não querem isso, eles não conseguem exercer a profissão. Isso é uma pancada pra cada atleta, né? Agora, se em muitos momentos nós discutimos custo-benefício do Neymar, do Lucas Moura e do Memphis, a gente precisa falar do Paulinho, gente. Paulinho não consegue engatar uma sequência no Palmeiras há muito tempo. E ele foi contratado para ser uma solução. Quando o cara fica parado muito tempo, exatamente, ele volta todo muscular aqui, aí daqui a pouco vai dar muscular do outro lado, aí daqui a pouco vai dar... E a gente até compreende esse cenário, porque nós acompanhamos futebol há muito tempo e conversamos com os profissionais da área. Mas fato é, gente, que ele tem muita dificuldade de engatar uma sequência. Não consegue. E ele foi contratado para ser uma solução para o Palmeiras. É uma pena que esse rapaz não consegue. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que ele não consegue controlar, porque é física, né? Ele tá machucado, existe uma questão crônica. É crônico, Soler. Nesse caso, não, né? Foi a operação. Foi uma contusão. Foi uma lesão no adutor da coxa.
Na canela primeiro. Não, na primeira. A primeira foi uma fratura na canela que foi corrigida uma fratura por estresse na canela que não foi corrigido, né, no primeiro momento, ele só foi tomando medicação e aí quando termina a temporada que o Atlético Mineiro perde a final da Libertadores para o Botafogo, aí sim ele opera e a cirurgia feita pelo Dr. Rodrigo Lasmar abre e o Palmeiras tem que fazer a segunda cirurgia, colocando aí sim um enxerto ósseo, uma placa de metal na canela dele para fechar a cicatrização. E nesse caso, né, Soler, Renatinha, o cara força mais a outra perna, ele sente dor. Compensa. E aí vão vindo as lesões. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. O cenário que se mostra pro Palmeiras é Paulinho 15, 20, 30 minutos por jogo. Se muito, eu tô imaginando até o fim da temporada, vai. Tá bom? Não tem condição de ser titular. É o suficiente? Valeria aí ainda claro segue do custo-benefício muito abaixo daquilo que se esperava, né? Pô, o Palmeiras pagou 120 milhões de reais pelo Paulinho. Mais ou menos isso. O Soler pode me corrigir 18 de euros. Exato. Mais os 2 atletas. Que isso. Não tem como defender uma contratação como essa com os 2 anos que o Palmeiras teve de Paulinho, né? Foram 2 anos... 1 ano e meio, né? Mas a gente já tá pensando até o final da temporada, sim, não tá? Sim. São 2 anos que o Paulinho, ele quase nunca está à disposição. Então, evidentemente que não valeu esse investimento todo. E assim, o que potencializa um pouco essa visão é as poucas vezes que ele esteve em campo, ele mostrou que ele pode ser um cara diferente. Por isso que eu tô perguntando, se de repente... Entendeu? Se ele consegue ajudar ali da forma que é um tempo, 30 minutos, mas mesmo assim ainda é muito pouco. Pois não, Bicudão, o que tá rolando aí? O Wallace aqui no nosso WhatsApp, no 11 30 25 1001, fala que o Paulinho custa mais que o Depay. Era melhor ter ficado com o Dudu ou com o Veiga. Eu também acho. Se a comparação direta for essa, evidentemente, era melhor ter um jogador que já estava lá, que tinha um custo mais baixo. Maurício pode ser o novo Rafael Veiga do Palmeiras ou não? Maurício, ele tem características parecidas. Eu estava pensando nisso também, Lelê. Coincidentemente, eu estava pensando nisso, porque é um meia de chegada, né? Um meia que tá sempre pisando na área e que também faz gol, né, mano? E também tem uma boa finalização. Isso faz diferença. Isso fez muita diferença na passagem do Rafael Veiga pelo Palmeiras. Eu só acho que o Maurício não vai chegar nos números do Rafael Veiga, né? Dificilmente vai chegar nos números do Rafael Veiga, porque ele passou a render mais tarde, né? Já com... Não, eles têm... O Veiga explodiu no Palmeiras com 25 anos. Exatamente a mesma idade. Maurício tem 25 hoje? 25. Achava que ele já tinha 26. Não, 25 hoje. Só voltando na questão do Paulinho, rapidinho, é o seguinte, que tem uma parada que me pega um pouquinho, tá? Eu não quero ser injusto com os profissionais que trabalham no Palmeiras, por isso, como o Soler tá presente, é interessante levantar isso aqui, tá? Por quê? O Paulinho não consegue jogar há aproximadamente 2 anos... por conta de uma primeira lesão e aí a consequência de tudo, certo? O que me pega é, se o atleta chega a 100% pro Palmeiras e ele sofre a lesão jogando pelo clube, uma infelicidade pro clube, o cara veio para resolver o problema, mas a informação correta, Soler, é que ele chegou lesionado. O Palmeiras decidiu por contratar um jogador lesionado, recém-operado. Perfeito? Recém-operado. Sim. É isso. O Palmeiras errou. O Palmeiras errou nessa contratação. Confiou demais, talvez, no seu departamento médico e até hoje não conseguiu botar o cara pra jogar. Mas eu gostei dessa comparação. Confiou demais no médico da seleção. Porque é o Dr. Rodrigo Lasmar. Mas eu gostei dessa comparação. Eu até queria ver agora o número de gols do Veiga com essa idade e o número de gols do Maurício com essa idade. Porque pra mim é muito, muito claro que são muito parecidos. Muito parecidos, até em termos de... Exatamente nessa questão de finalização. Pra mim, o Maurício é o melhor finalizador do Palmeiras.